Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. E a ela foi dado um tempo para se arrepender, para onde aquele, agora recordem. She was the original Pentecostal church that the Holy Ghost was poured upon the day of Pentecost. Ela foi a igreja pentecostal original, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. How many Bible students know that? Quantos estudantes bíblicos sabem disso? Claro que ela foi ela. See where she went from? She fell from the word and accepted dogma. Vê de onde ela veio? Ela caiu da palavra e aceitou dogmas. Instead of the Holy Ghost, she wanted a holy man. Ela espera, em vez do Espírito Santo, ela quis um homem santo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 10, o versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, dá-nos cada dia o desejo de ir ao anjo, porque sabemos que é o lugar onde tem alimento para nós. Manifesta sua bênção através da sua palavra em nosso coração, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. O acerto no Monte Sião. Muito bem, muito bem. Vamos a esta meditação e começando com a mensagem Futuro Lar. O parágrafo é o 292. Eu vou ler apenas a leitura
porque eu quero tomar a parte que nos cabe hoje sobre Sião e a noiva. E a gente só sabe destas coisas porque o profeta disse o que é. Aí ele estava fazendo também a leitura de Isaías, creio que é capítulo 4. Ele diz, eu não procurei esta escritura, apenas ela está citada aqui. Ele diz que está falando da vinda do Senhor. Isaías 4, 5. Agora escutem, ele está falando da vinda do Senhor. Como essas mulheres seriam tão imorais? Ele disse, e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. A irmã Brana diz, esse é o tempo do fim, o qual vivemos agora. Divórcio, casamento, prostituição e tudo mais. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Novamente, irmão Brana diz, como vocês se libertaram de toda essa condenação? Vem, ele traz Israel e gentil ao mesmo tempo, a noiva. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém, vamos ver, em Jerusalém será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. A irmã Brana diz, recordem, essa sempre é a noiva, falando das filhas de Sião. Vem e limpar o sangue de Jerusalém. Então eu quero tomar mais esta parte, porque o irmão Brana fala sobre este acerto. Ele falou sobre 3 acertos, tem 3 batalhas, e uma aconteceu no Monte Carmelo. Ele diz que o segundo, porque são sinais que manifestam de um acerto. Então, no Monte Carmelo foi Elias, com os seus 400 profetas de Baal, que ele acabou desbaratando todos eles. Mas logo vem o segundo, ele diz, foi no Monte da Transfiguração. Foi ali onde houve aquela manifestação para provar Moisés, Elias e Jesus. E são coisas que estavam apontando para o que ia acontecer ainda. Que está falando de Moisés e Elias, isto é, entre os judeus. E logo no capítulo 17, verso 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quando a vinda do profeta Elias seria a vinda deste acerto de contas. E o irmão Brana mostra o tempo certo disto, porque aconteceu no tempo de Acabe e Jezabel, no tempo de Kennedy e Jaqueline. E agora? O acerto no Monte Sião. Será que daria para nós vermos alguma coisa do domínio feminino também em nosso país?
da mesma forma. Isso lá atrás foram governos, e aqui também é governo. Era um domínio, mesmo tendo um Acabe, mas era a esposa dele, a Jezabel, que fazia cumprir as coisas. Mesmo tendo um Kennedy, era a Jaqueline que projetava. Ela projetou tanto mais que o presidente, que numa de suas reuniões o presidente dizia: eu sou o esposo dela. E tanto que ela havia projetado. Quer dizer, ela que deveria dizer: eu sou a esposa do presidente. Não. Aí o presidente Kennedy disse: eu sou o esposo dela. Já que ela está sendo tão projetada assim, deixa eu me manifestar. Eu sou o esposo dela. E foram exatamente nos dias de Elias outra vez. Nos dias do Monte Carmelo, Elias e os profetas de Jezabel. Nos dias de William Branham, estava o domínio feminino, mesmo tendo Kennedy como algo figurativo, mas quem funcionava mesmo era a Jaqueline, que colocava suas leis, suas maneiras para as mulheres vestirem e pentearem. Você sabe que foi assim. E agora, último acerto no Monte Sião. É 3 acertos que nós temos aqui. Então deixa eu ler para vocês. Eu queria ler menos para me terminar com esta carta à noiva, que o Espírito Santo falou para o irmão Branham pegar a caneta e escrever. Irmão Branham diz que no parágrafo 64, a era de Pérgamo. Ele tem que ser, pois esta é a repetição da própria história dos tempos de Acabe. Ele está dizendo assim: ele começará na semente da serpente, que é o mensageiro da última era. Ele começa na semente da serpente. Você sabe que o irmão Branham revelou tudo, lá da semente da serpente até o Apocalipse. Então aqui está. Ele tomará a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. Ele começará na semente da serpente e continuará até o mensageiro da última chuva. E o mensageiro da última chuva era exatamente a mensagem do profeta, que era a última chuva. Não temos chuva dali mais. Daí foi o nascimento, crescimento e hora de colheita. Então a coisa está madura hoje. Mas ele será rejeitado pelas denominações. Aí o 64 da era de Pérgamo diz: ele tem que ser, pois esta é a repetição da própria história dos tempos de Acabe. Então, a gente parece que é um pouco ingênuo e olha para o tempo do irmão Branham e diz: oh, que tempo, o povo aceitava o irmão Branham. Não era assim. O irmão Branham era rejeitado. Aceitava o irmão Branham quando ele está curando enfermo. Quem que não quer um pregador que cura suas feridas? Que tem o dom de Deus, como teve o irmão Branham, um homem enviado de Deus para isso. E a sua primeira e segunda etapa foi para curar enfermos. Foi para descobrir o que estava no segredo de seus corações e pensamentos. Quem não quer um homem desse? Mas você quer ver, ele foi rejeitado quando? Irmão Branham não foi rejeitado quando curou enfermos. Ele foi na África, ele foi na Índia, e quanto que ele curou por lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas chegou um tempo que a África disse que queria ele, mas não sua doutrina. Então tem gente que quer assim, o Branham foi um homem de Deus, mas a sua doutrina, tome cuidado com ela. Osmar tem um bom homem, mas cuidado com a doutrina que ele prega. Cuidado com a mensagem dele. É desse jeito. Os espíritos não estão mudando,
É os homens só que mudam e aqueles demônios encarnam em outros homens, com outros nomes. Ah, irmão, se eu pudesse, me veio esses dias assim, se eu pudesse dizer para vocês quem é o Alexandre hoje. Se eu pudesse falar para vocês, alguém dizer assim, o que é esse negócio de Alexandre? Nós temos um Alexandre aqui na igreja. Quem é aquele Alexandre que Paulo falou dele? Alexandre o latoeiro. Me causou muitos males. Ah, se eu pudesse falar para vocês o nome do Alexandre hoje, que aquele chamava Alexandre, mas aquele espírito que estava em Alexandre não vem hoje num Alexandre, não, vem em qualquer outro homem, qualquer outro nome. Ele me causou muitos males, ele me entristeceu. Mas se a gente pudesse falar, né? Eu não vou falar, certo? Eu não vou falar. Mas o Alexandre hoje, o que causou mal a Paulo e causou mal a Brana no seu dia e causou mal a noiva hoje, no Monte Sião. Mas a noiva, ela é inabalável, ela tem a palavra, ela tem Cristo nela. Isto é o eleito, o grupo eleito. Mas você não fica crendo muito em você mesmo. E eu não vou crer muito em mim, porque de uma hora para outra a gente pode virar a casaca, como diz. De uma hora para outra você deixa de ser um bom homem e passa a ser um Alexandre latoeiro. Enquanto que você deve continuar a ser aquele bom homem. Larga de ser a boa mulher e se torna uma Jezabel. Deixa daquela mulher simples e se torna uma provocante, uma sensual. Dando lugar a espíritos que está trabalhando. E nós estamos num combate, nós estamos numa peleja. E agora é a última peleja no Monte Sião. Sião, diz o irmão Brana, que é a noiva. O irmão Brana está dizendo, Sião é a noiva, sempre é a noiva. Então, se não guardar essas coisas, a gente não vai aprender. A gente precisa aprender examinando assim. No tempo de Elias, a história de Israel sob Acabe está acontecendo aqui mesmo na América, onde o profeta de Malaquias aparece. Agora você cria e crê no que o irmão Brana falou, porque aquilo aconteceu naqueles dias e havia o Kennedy e a Jaqueline, que era um governo, e Acabe e Jezabel era um governo em Israel. E Kennedy e Jaqueline era um governo nos Estados Unidos, onde o irmão Brana estava, onde o Elias outra vez estava. E se o povo pudesse perceber que no tempo da noiva, que o Monte Sião começa no ministério do irmão Brana e termina aqui, porque só tem uma noiva. E esta noiva aqui, ela comeu o livro que foi aberto ali. Ela comeu, então ela está produzindo filhos daquele livro que ela comeu. Eva comeu do fruto, e ela produziu um filho do fruto que ela comeu, Caim. Então agora, a noiva verdadeira, ela está comendo o livrinho, e ela produz um filho do livro que ela comeu, do livrinho que ela comeu. Se você está comendo um livro de credo, de dogma, um livro de qualquer igreja, vai produzir um filho daquele jeito, igual a besta. Para você produzir um filho igual a Cristo, teria que comer o fruto que a esposa de Cristo hoje tem comido, que é a palavra. Comeu o livrinho, comeu a palavra.
Eva comeu o fruto, mas era sexo. A noiva de Cristo come o livrinho, não é sexo, é a palavra. O comer aponta para sexo, mas aqui é o sexo espiritual, profundo. Casamento, divórcio, 211 a 213. Mas essas coisas a gente precisa guardar, aprender. Que estamos comendo e estamos produzindo filhos do livro que nós comemos. Os crentes têm que ser igual ao livro que nós comemos. Cada crente, se o pastor comeu o livrinho revelado, aberto, cada crente do ministério desse pregador tem que ser um livrinho, porque o pastor comeu um livrinho, prega o livrinho, semeia o livrinho, o povo come o livrinho revelado, aberto, e o povo é um livrinho. Você é um filho, é um livrinho. Você comeu. É um ato sexual espiritual. É o que o irmão Branham ensina. Essas coisas parecem que é difícil para o povo entender. Mas está aqui. Eu estou perguntando, e agora no Monte Sião? Porque o irmão Branham diz, vem o acerto no Monte Sião, vou chegar lá. Agora, se o acerto foi só no tempo do irmão Branham, não teria mais noiva. Assim como se o 7º selo fosse só nos dias do irmão Branham, não teria mais noiva. O 7º selo foi irmão Branham. Só que ele, sendo o 7º selo, era o livro aberto. Porque dentro dele estava todos os mistérios de todos os livros, de todas as eras, de todos os selos, de todos os trovões. Estava dentro dele. Então ele revelou aquilo. O irmão Branham diz que o 7º selo termina quando a noiva for raptada. 232, a festa das trombetas. Então guarde isso, por favor. Nós estamos vivendo em um tempo idêntico, porque estamos comendo um livrinho. Elias pregou esse livrinho e foi odiado por Acabe e Jezabel. William Branham pregou os selos, o livrinho aberto, e foi rejeitado pelos próprios ministros que o seguiam, porque se esses ministros não tivessem rejeitado o que William Branham pregou em 1963, quando aquele povo dos Estados Unidos crucificou a palavra de Deus pela segunda vez, crucificou a Cristo pela segunda vez, se esses ministros não tivessem rejeitado aquela revelação, eles teriam comido o livrinho. E eles teriam saído pelos países, não fazendo um prosélito, levantando filhos do inferno, mas levando o livrinho revelado, gerando filhos, para que o povo coma espiritualmente, sinta o prazer, conceba a semente. Irmão Branham, eu só aprendo essas coisas porque eu leio mensagem. É de ler a mensagem que eu aprendo isso. Eu não tenho isso em mim. Tá? Eu sei nada. Mas eu leio a mensagem, então eu sei. Ela tem que ter o prazer para que aquele genes desça por um tubo e a mulher chega a engravidar. A igreja come o livrinho, ela tem que sentir o prazer ao comer o livrinho, a palavra revelada, e aquilo desce por um tubo de fé. Ela crê naquilo, ela concebe aquela semente, e aí vem o filho. Amém? Aí vem o filho. Como Israel deixou o Egito para adorar em liberdade, expulsou os nativos, edificou a nação com grandes líderes como Davi, etc., e depois colocou um Acabe no trono com uma Jezabel atrás dele para dirigi-lo. É em um tempo como este que deve vir o mensageiro de Malaquias. Quer dizer, foi no tempo do irmão Branham. É num tempo como este. Depois da última chuva, a primeira chuva, a segunda chuva,
estava manifestando primeira e segunda etapa. Estava trazendo também um avivamento para o povo. Mas na terceira chuva, há um acerto. Sempre há um acerto de contas. E aqui o irmão Brana vem e diz, é um tempo como esse que deve vir o mensageiro de Malaquias. Depois da última chuva virá o acerto de contas no Monte Carmelo. E o que morreu no Monte Carmelo? Profetas, pastores, pregadores. De quem? De Acabe, de Jezabel. Não de Elias. O povo não deveria morrer com as pregações que hoje é feita. Não deveria morrer. Porque o que mata, verdadeiramente, o que mata é aquela mensagem que os pregadores de Acabe e Jezabel anunciavam. Aí veio Elias e matou-os, porque eles criam erradamente. Eles não tinham revelação. Observe-se cuidadosamente agora para ver na palavra. João foi o precursor de Malaquias 3. Ele plantou a chuva de então e foi rejeitado pelas organizações de seus dias. Jesus veio e teve um acerto de contas no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo, que foi o irmão Brana, semeará para a última chuva. E sempre se há uma chuva, logo vai haver uma colheita. Há uma chuva, um amadurecimento da semente e uma colheita. Sempre assim. Jesus será a peleja entre as denominações e credos, para ele voltar, para levar de volta sua palavra e tomar sua noiva no rapto. Primeiro ele leva de volta sua palavra. O que fez o ministério do irmão Brana como Elias? Restaurará todas as coisas. Restaurou o que foi perdido no tempo de Paulo, no tempo de Pedro e assim por diante. Veio o Elias e restaurou aquilo. Para fazer o quê? Para poder preparar depois uma noiva para o rapto. Depois desta restauração de batismo, de uma fé genuína no único Deus verdadeiro, a deidade, não dualidade. Você nunca pode orar a Deus e ver 3 no céu ou 2. Hoje tem aquele defeito. Quando nós aceitamos a mensagem por volta de 1972, nós críamos que havia 3. Aí aceitamos a mensagem, derrubamos 2, ficamos com um só. Alguns anos depois, apareceu pregadores que andaram com o irmão Brana, teólogos que andavam com o irmão Brana, e diz que o irmão Brana cria em 2. Você não encontra um parágrafo. O irmão Brana cria em dualidade. O irmão Brana prega contra dualidade, falando de 2. Mas eles vieram e pregaram esta mensagem. Tiraram o original. Assim como entrou o Papa São Damaso e tirou a virtude da palavra que os apóstolos pregaram, os pregadores que vieram depois do irmão Brana e os que andaram com o irmão Brana, que não foram eleitos para semear esta mensagem, então o que eles fizeram? Eles entregaram a sua semente, eles não semearam a do irmão Brana, semearam a sua semente. Nós temos aí pregador, me parece que é da França, semeando sua semente sobre as 70 semanas. E as pessoas creem, recebem seus livros e acham que é uma grande coisa. Tudo contrário que o irmão Brana ensinou. E essas pessoas viveram no tempo do irmão Brana, rejeitaram o ministério do irmão Brana e infiltraram no meio do povo e está dando livros até hoje também. Mas vê se concorda com o que o irmão Brana pregou. Eles não criam que o irmão Brana era profeta. Esses homens que formaram dualidade, eles não criam que o irmão Brana era profeta. Eles falavam só, era uma fachada naquele dia. Por isso o irmão Brana falava, os teólogos só enganam o povo. Ele podia ter dito, exceto os que estão no tabernáculo Brana.
em Jeffersonville. Ele podia ter falado assim. Quem sabe um dia a gente encontra. Complemento do parágrafo. Quem tem vontade de encontrar também essas coisas. Exceto esses. Porque depois que o irmão Branham partiu, então começaram a trazer essas doutrinas de dualidade que não tem nada a ver com a mensagem do profeta. E o povo é engravidado com essa mensagem. Quando você diz que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome, eles não querem engravidar com isso. E o irmão Branham diz que Deus tem um novo nome. Jesus tem um novo nome. E que ele subiu, quando ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, subiu com um novo nome. 132 do primeiro selo, da primeira tradução de Goiânia. Agora eles creem nisso? Não creem, não. E aí vem a peleja, filho. Aqui nós estamos num tempo de peleja. Não é para pelejar irmão com irmão, não é nem para pelejar irmão com irmão, mas é um tempo de uma batalha espiritual. Ela está aí. Jesus veio e teve o acerto de contas no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a última chuva. Jesus será peleja entre as denominações e credos para ele voltar para levar de volta a sua palavra e tomar sua noiva no rapto. O primeiro acerto de contas foi no Monte Carmelo. Aí Moisés, Elias matou 400 profetas de Baal. O primeiro acerto de contas. O segundo foi no Monte da Transfiguração, que a pessoa não tem revelação do que aquilo aconteceu. Porque veio o capítulo 17, São Mateus, falando sobre o Monte da Transfiguração. Por que apareceu Jesus, Moisés e Elias? Por que esses três? E eles não entendem aquilo, então há uma peleja, há um acerto de conta. E as pessoas morrem naquilo ali, porque elas não sabem o que aquilo estava mostrando. Estava revelando o que ia acontecer entre os judeus, Moisés, Elias e Jesus. Só que chegando no capítulo 17, verso 11, Jesus diz, olha, só que tem uma coisa, vocês viram o que aconteceu aqui? Moisés, Elias e eu, e até Pedro queria fazer um tabernáculo para cada um, separar um do outro. Não, só tem uma coisa, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quer dizer, antes de Moisés, Elias e Jesus vir para os judeus, Elias virá primeiro, que era o irmão Branham, e restaurará todas as coisas. Quando as pessoas não têm luz daquilo, então o que fazem? Morrem. É uma peleja, é um acerto de conta, e elas morrem. O primeiro acerto de contas foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, e o terceiro será no Monte Sião. O terceiro acerto de conta. Então o terceiro acerto de conta é aonde? É na noiva. O terceiro acerto de conta no Monte Sião. Vou repetir aqui, parágrafo 292, o Futuro Lar, tradução de Goiânia, e eu estou falando que depois da leitura que ele fez, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Recorde, essa sempre é a noiva. Lavar a imundícia, a sujeira, o casamento e divórcio, a prostituição, a insatisfação de marido com a mulher e precisar de trocar 2, 3, 4, 5 vezes ou mais. A insatisfação da mulher com o marido e ficar trocando. É tempo de você se lavar da imundície. Dessa imundície, desse pecado que nunca se satisfaz com um só marido, com uma só mulher. Olha a hora que você vive. Por isso eu creio nessa mensagem. Eu sei que ela é verdade, mas estamos num acerto de conta. É aqui na noiva, no Monte Sião. Já não é mais na primeira e segunda etapa, não. O acerto de conta é aqui na noiva. No Monte Sião está sendo acertado esse povo. Estamos em combate contra nós mesmos, nossos pecados, nossa ignorância, nossa incredulidade, nossos atos imorais.
Este é o acerto de conta hoje, no Monte Sião. Não é mais no Monte Carmelo, não é mais no Monte da Transfiguração, mas agora é no Monte Sião, entre a noiva. Vamos ver se dá para me ler aqui. Estas coisas são boas. O 65 da era de Pérgamo. O estranho comportamento de Moisés, Elias e João, retirando-se do povo para a solidão, deixou muitas confusões. Cada vez que um sai, deixa muita confusão. Sai Elias, deixa muita confusão. As pessoas não entenderam o ministério dele, por que ele fez isso, por que matou 400 profetas de Baal, por que correu de uma mulher. Deveria ter feito diferente? Não, fez certo. Quem fez diferente pagou o preço. Sansão fez diferente. Ele abraçou uma mulher, ele deixou uma mulher lhe acariciar e perdeu o poder. Matou 1000 homens, mas caiu nos braços de uma mulher. Elias matou 400 profetas de Baal e correu de Jezabel. É isso que o homem precisa fazer, e todo pregador que não corre, e todo marido que não corre de outra mulher. Você não tem que correr da sua mulher. A sua mulher você deve querer. Agora, se a sua mulher te passa a mão, vai para lá. Você está querendo o quê? Você está querendo morrer no monte. Hoje no Monte Sião. Se o seu marido te passa a mão, quer te beijar, o que vai fazer? Estou cansado, estou exausto. Quer morrer? No Monte Sião, dentro da noiva. Eu pensei que ia só bater nos de fora, não. É uma batalha. Aqui o irmão Branco está dizendo, é uma peleja. E a terceira peleja é no Monte Sião. A terceira peleja é entre o povo da noiva. Não é entre o povo da primeira e segunda etapa, não. É entre o povo da noiva. Aqui está. Esta é a nossa peleja contra nossos erros. Deixa os outros de lado, largue de falar dos outros. Você tem muita coisa para pensar sobre si próprio, dos seus próprios erros, que poderia largar de pensar no pecado e nos erros dos outros. Aleluia. O estranho comportamento deixou muitas confusões. Poderia até dizer, o estranho comportamento de William Branham deixou muitas confusões. O irmão Branham mesmo ficava preocupado e disse, olha, querida, vou deixar você e o menino e eu vou buscar uma solução de Deus no mato sobre esse dom, sobre a minha vida. Se ele não me responder, eu nunca mais vou voltar em casa. Põe outro homem em casa para cuidar do meu filho. Que coisa, isso daí causa uma confusão na cabeça do indivíduo. Diz, será que ele ia fazer? Um homem que tentou um dia suicidar, antes desse ministério. Pronto, aí que escandaliza mais gente ainda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Fez a oração toda. E o revólver falhou. Disse, nem isso. É como dizer, nem a morte me quer. Jogou o revólver em cima da cama, ele disparou sozinho. Agora, tenta você fazer. Você não vai não vai, tom, estoura seus miolos. Vai, como, eu vou fazer. Vou fazer o quê? Cria juízo. O William Branham sabia o desespero que ele estava e Deus o segurou. Era no desespero que ele estava,
precisava de pregar a mensagem que nós temos. Você sabe muito bem, novinho, ele quase perdeu suas pernas, no tempo que nem existia anestesia, tinha que tomar éter, e aguentar cortar a carne, acertar, costurar a perna. E o médico diz que ele vai ter que amputar suas pernas. Ele diz, não, sobe mais um pouquinho e corta o pescoço. Ele diz, eu não poderia crer em viver sem minhas pernas. Deus deu as pernas para ele. É um homem que veio passando por problemas lá em 1923. Aí ele teve a visão das almas em prisão hoje. Como ele teve a visão do céu, ele foi no céu, ele viu os eleitos no céu, ele viu as mulheres de cabelos compridos, ele viu as mulheres descalças, ele viu as mulheres de roupa comprida, lá no céu. Lá você não vê nenhuma Jezabel, nenhuma do cabelo cortado. Naquele lado você não vai ver nenhuma. Aqui você pode ver, elas estão se aprontando, mas depois que elas acertam a vida, acertam a fé, elas param também de cortar seu cabelo. Elas vão deixar para ver, elas são daquela visão, elas pertencem àquela visão. Mas um dia ele teve a visão, como ele teve além da cortina do tempo, que é dos eleitos, ele teve a visão, almas no inferno, almas encarceradas, hoje, a tradução dos Estados Unidos, agora. Quer dizer, no dia que ele estava pregando, almas encarceradas agora, almas que estão em prisão agora. As pessoas não entendem. Logo que o homem prega a mensagem, prega selos, prega trovões, prega almas encarceradas agora, almas que estão em prisão agora, e depois vai embora. As pessoas ficam uma confusão. Eu não vi a revelação dos selos, eu não vi o 7º selo, eu não vi os 7 trovões, eu não vi o novo nome. Você vê a confusão. Quando esses homens descansam, eles saem de cena, que as pessoas que estão aqui, elas ficam em confusão porque não tem revelação. Foram as primeiras coisas que fizeram, até quem estava com o irmão Brana, eles esperavam, enquanto levavam o irmão Brana dentro de um carro, e com o caixão, eles esperando que o irmão Brana ressuscitasse para revelar trovões ainda. Quando já tinha feito, eles não sabiam. Incrédulos, Deus vai revelar 2 vezes para você? Nunca. Ele revela uma vez. Viu, viu, não viu, não viu. Ele vem para o que é dele. Aleluia. Bem, mas a semente sempre é semeada. Ele diz, eles não perceberam que foi por causa de suas mensagens que tinham de ser rejeitadas. Eles rejeitaram as mensagens, então por isso ficaram em confusões. Esses homens, Moisés, Elias, João, vou colocar William Branham, ao partirem, diz, retirando-se do povo para a solidão, deixou muitas confusões. Moisés retirou um pouco e foi no monte para receber os mandamentos, e a hora que ele chegou lá embaixo, está tudo na idolatria. Branham foi embora, Deus recolheu ele, levou ele embora. Eles estão esperando o Branham ressuscitar para revelar o que já foi revelado. Só porque eles não viram. Os judeus estão esperando o Messias, porque seus pais não viram o Messias há 2000 anos atrás. Os judeus estão ali no monte, me perdoe, ali no muro da lamentação, chorando, esfregando no muro, lamentando, venha Messias, estamos te aguardando. Messias já havia 2000 anos, os pais deles não creram e os filhos estão sem crer hoje, porque os pais não creram. E os pais dos dias do irmão Branham, que não creram, seus filhos no ministério estão hoje não crendo também. Eles não perceberam que foi por causa de suas mensagens que tinham que ser rejeitadas. Mas a semente foi semeada, o plantio tinha se passado, o julgamento vinha a seguir.
Eles tinham servido seus propósitos como um sinal para o povo. Assim o julgamento estava próximo. Depois que cada homem desses, está falando de Elias, Moisés, Elias e João, e eu estou falando de Moisés, Elias, João e Brana. Depois que esses homens saem, eles foram um sinal para o povo. Mas quando eles saem, assim o julgamento estava próximo. O julgamento caiu logo depois que o irmão Brana partiu. Eles formaram a doutrina da dualidade, formaram a doutrina da ressurreição isolada do irmão Brana, porque eles não viram o sétimo selo em carne chamado Brana, eles não viram a vinda do Senhor em carne humana. Eles pensavam que a vinda do Senhor em carne humana seria o Jesus da Galileia aparecer nos Estados Unidos. Não. É o Jesus da Galileia, ele voltou para o Pai. Ele diz, vim de Deus e volto para Deus. Irmão Brana, nas suas mensagens, diz, ele voltou ao estado original. Ele voltou à coluna de fogo. Por isso ele voltou ao Pai. Por isso ele desceu no dia de Pentecoste. Era línguas de fogo. Por isso ele encontrou com Saulo no caminho de Damasco. Capítulo 9 de Atos, você vai ver ele encontrando com Saulo. Ele é fogo outra vez, uma coluna de fogo. Como que chama a coluna de fogo? Eu sou Jesus. A quem me persegues? Se hoje pudesse dizer, sabe que eu sou? O sétimo selo, dizendo, eu sou Brana. Eu sou Jesus que você persegue. Eu sou o novo nome que você persegue. Senhor Saulo, se houvesse um arrependimento e uma eleição, como houve para Saulo de Tarso, se houvesse para estes de hoje, seria uma bênção. Mas somente são contra e Deus não lhes revela nada. 66. A era de Pérgamo. Eu creio, de acordo com Apocalipse 13, 16, que a noiva terá de parar de pregar porque a besta está exigindo a marca na mão ou na testa para garantir a pregação. E aí as pessoas ficam com medo de algum sinal. Vai vir um carimbo, aí vai carimbar a minha mão, a mão direita, vai carimbar a testa, e todo mundo tem 666 na testa. Não é nada disso. Eu creio no profeta. O profeta diz, esse sinal da besta na mão, a mão direita, é porque é onde você sustenta aquela doutrina. Na testa, porque você guarda aquela doutrina na mente. 666, a doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade, da dualidade, da unicidade, tudo aqui, na cabeça. Só não entra a deidade. Eles não conseguem ver a deidade. Então, marca da besta não é só Trindade. Porque unicidade e dualidade são filhos da Trindade. São igrejas filhas da Trindade. Agora, a deidade não. A deidade é filha de Deus. Essa é a deidade. Eu e meu Pai somos um. Eu, carne, e o Pai que é Espírito, que nunca você vai ver, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que Ele é Espírito. Mas quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. As denominações, a marca na mão, na testa, para garantir a pregação. As denominações receberão a marca, ou serão forçados a cessar a pregação. Então virá o cordeiro para sua noiva e julgará a grande prostituta. Olha, está quase na hora, né? 67. A era de Pérgamo. Ora, lembre-se que Moisés nasceu para um determinado trabalho. Aí eu leio essas coisas e eu fico assim. Lembre-se, William Branham nasceu para um determinado trabalho. Mas ele não pôde realizar aquela obra enquanto não recebeu dons que o capacitariam para realizar a obra. William Branham nasceu um profeta, mas não podia realizar o trabalho de um profeta, revelar os selos, que isso era trabalho de profeta, para revelar os selos, revelar trovões, revelar novo nome. Ele não podia revelar enquanto Deus não o capacitasse com o dom daquele dia, da abertura da palavra. Mas ele já nasceu profeta.
Aí ele diz: Moisés, ele teve que sair ao deserto e esperar lá. Deus tinha um tempo determinado. Ele teve que ir para o deserto, ficar quieto. Irmão Branham ficou no trabalho evangelístico. Ele não podia fazer nada. Agora, vai chegando a hora. Deveria haver determinado Faraó no trono. Deveria haver alguma Acabe no trono, alguma Jezabel no trono. É isso tudo que você tem que aplicar. Olhar na mensagem, na Bíblia e ver essas coisas aqui, ó. E o povo tinha que estar clamando pelo pão da vida antes de Deus poder enviá-lo de volta. Isto é uma verdade para nossos dias. Ele não está falando, isso é uma verdade para outro tempo. Isso é uma verdade para nossos dias, os dias dos Estados Unidos. Isso é uma verdade para os nossos dias, os dias de Acabe e Jezabel, nos dias de Elias, os dias de Jaqueline e de Kennedy, nos dias de William Branham. E hoje? Olha o tempo da noiva, olha o tempo da noiva. Olha o direito, olha os homens no poder outra vez. Amém. Sei lá se vocês entendem isso. Talvez eu vou ter que esmiuçar isso para vocês. Como ele chegou por volta do ano 2000 e pouco, e agora prosseguiu, de um homem passa para uma mulher. O governo, olha o Monte Sião aí. No tempo da noiva também, olha o Monte Sião. No tempo de William Branham, olha o monte. Olha as coisas acontecendo. É o tempo do despertamento da esposa no Brasil. Olha a mesma coisa, tem acontecido. Irmão Branham diz que Acabe era um homem bom. Você não vai olhar para o lado político, você não vai olhar para aquele lado errado. Acabe é um homem bom, só que a mulher é quem governava. Mas agora qualquer presidente pode ser bom, mas tem que ter a mulher de trás do governo, porque é direito dos povos e é tempo da mulher, é direito da mulher. É tempo disso, nós temos que entender que é tempo disso. Não adianta lutar contra isso, não. Está cumprindo a Bíblia Sagrada. É tempo da mulher. É tempo da mulher se aprontar, é tempo da mulher ficar mais bonita, é tempo da mulher tomar seus postos em governo, é tempo da mulher ser pastora quando a Bíblia diz para não ser obreira quando a Bíblia diz para não ser. É tempo disso. Mas quando está na política, lá é o mundo, gente. Lá está só mostrando para você o que está acontecendo. Que assim como está o mundo em sua política normal, a igreja em sua política espiritual está sendo dominada. As mulheres estão dominando os pregadores, os homens estão caindo por mulheres. Não pense que eu até sou contra o direito da mulher. Eu creio que ela tem que ter direito também. Porque tem homem que não dá direito para ela de jeito nenhum. E ela tem o direito dela. Como ela tem o dever dela, ela tem o direito dela também. Entende? Bate nela, seu lugar na cadeia. Se não, conversar com a doutora delegada lá. Por quê? Porque a mulher não foi feita para você bater. Ela é uma parte sua chamada amor. E que você é um grosseiro. E quando você é delicado, você é outra coisa. As pessoas, como que a gente vai crer então? A mulher tem direito, a mulher tem seu direito também. Dentro daquilo que é bíblico, ela tem o seu direito. Se o homem que tem direito, não, o homem também, se for olhar pela Bíblia, nem o homem teria direito. Se for olhar por sermos ovelha, irmão Branham diz na mensagem o sinal, a ovelha sempre serve seu direito. Quer dizer, dá para outra. É direito dela, mas ela é ovelha, dá o direito para outra. Porque ela é ovelha. Esse é um lado espiritual. Mas no lado de tratamento, o marido tratar bem a mulher tratar bem o marido, isso é direito sim, é direito do marido tratar bem sua mulher e da mulher tratar bem seu marido. Isso é direito dos povos e é um direito certo, é um direito humano. O problema que a Bíblia condena é quando a igreja, ela
tem o seu direito contrário à Bíblia e quer colocar seu direito, seu jugo sobre os membros, sobre os homens. Amém. Meu tempo já está esgotado e ainda falta mais um pouquinho. Mas dentro disso daqui, deixa eu terminar esse parágrafo. Cada um vem para um determinado tempo, irmãos. Esses governos tinham que estar na cabeça esses homens na cabeça do governo, com suas esposas, como Acabe e Jezabel, Kennedy e Jaqueline. E nós aqui no Brasil, no tempo também do homem e da mulher, bons governos. E você vê bons governos. E está retratando, é o tempo, outra vez no tempo da esposa, a peleja no Monte Sião. E você tem que entender isto. Essas coisas estão aí no mundo, estão lutando por seus direitos, e é mais o direito da mulher. Hoje tem direito de tudo. Você só não tem direito de bater num filho. Machucar também não foi feito para pai bater e machucar. Mas bater. Se bate o vizinho da parte de você, você tem que ir lá conversar com o doutor delegado. É direito. Direito do menino desobediente. Direito do aluno que não respeita o seu professor. Direito de filhos que não respeitam pais. Direito de membros que não respeitam também o ministério. Direito de obreiros, diáconos que não respeitam o ministério. Estão vivendo desse jeito, cheio de direitos. É o direito que o diabo lhes dá. Verão dias trabalhosos, filhos desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, que é sem amor natural. Se não tem amor natural, um homem que fuma, ele não tem amor nem nele. Um homem que fuma, uma mulher que fuma, que bebe, não tem amor nem nele. Natural, afeto natural, nem para si. Como vai ter para os outros? Não tem para si, está matando a si mesmo. Quantos médicos estão matando a si mesmo, tomando conta do povo e fumando, chamando doença para si. Pregadores, irmão Brana diz de pregadores de igrejas nos seus dias, que saíam, paravam o culto uns 15 minutos, para eles saírem num refeitório para poder fumar 15 minutos. Você vê a perdição que está o povo, você vê as nossas irmãzinhas cantando com mini saia, as suas roupinhas apertadas, mostrando o peito, mostrando tudo, sem manga, estão cantando. Cantam como anjos e mentem como o diabo. E pregadores no púlpito, querendo pregar, ensinar e não vive, não dá exemplo, não dá testemunho daquilo que se prega. Você não pensa que é fácil pregar, não. Você tem que viver isso daqui. Não é apenas ficar matracando no púlpito, não. Você tem que viver isso. É tempo disso, é tempo dessa peleja. Cristo e as denominações. E agora uma peleja dentro da noiva. Uma peleja no Monte Sião. Que estamos aqui terminando a nossa peleja. Amém. Amém. Vamos deixar para outro dia, né? Terminando aqui. Deus tinha um tempo determinado, deveria haver determinado faraó no trono, o povo tinha que estar clamando pelo pão da vida antes de Deus poder enviá-lo de volta. Isto é a verdade para nossos dias. Paremos aqui no parágrafo 67. Deve Deus nos dar mais uma pregação nesse restante aqui desta carta, mas que cada um de nós venhamos entender o nosso tempo, para que nós nascemos. Um tempo, o irmão Brana ficou curando enfermos, expulsando demônio, é depois que veio a terceira etapa. 3 anos, o irmão Brana foi embora. 3 anos de pregação, com luz, com abertura da palavra, 63, 64, 65, o irmão Brana foi embora. 3 anos.
A gente tem esse ministério de pregador desde 1970. Pregamos 30 anos, sem saber de selos, sem saber trovões, sem saber novo nome, 30 anos. E agora, pela graça de Deus, ficamos sabendo, tivemos revelação da mensagem, comemos o livrinho, comemos. Você comeu o livrinho, sentiu prazer, comeu do fruto. Esse livrinho, sabe o que é? É o fruto da árvore da vida, que Deus pôs querubins lá no Éden, para que eles não viessem a tomar da árvore da vida, porque já tinham comido da árvore da morte, o fruto da morte, o fruto do sexo. E agora Deus põe para nós estas mensagens, para nós comermos o fruto da vida. O livrinho é o fruto da vida, é a árvore da vida. O livrinho é a árvore da vida, revelado, é o livro que Adão perdeu, voltou para Deus, Deus redimiu, e agora veio no terceiro Adão, que o primeiro Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, mas o livrinho ainda não estava na mão do homem. O primeiro Adão perdeu o livro, o segundo Adão era o livro, cerrado, mesmo como intercessor, era o livro cerrado, fechado, capítulo 5 de Apocalipse. Mas quando ele veio ao terceiro homem, ao terceiro Adão, você diz, não tem essa expressão na mensagem. Eu estou te dizendo isso, porque não tem jeito de você encontrar outro. Se tem uma Eva hoje, tem que ter um Adão. Se o irmão Branham diz, esta não cairá, a primeira caiu, a segunda caiu, mas esta não cairá, é porque tem um terceiro Adão. E se o primeiro Adão levou nós à morte, o segundo Adão trouxe o livro novamente em carne, para os homens verem o livro, olhar para o livro, olhar para mim e serem salvos todos os termos da terra. Isaías 55. E agora ele vem e encarna no homem, olha o livro outra vez, revelado, aberto. Oh, agora eu sei que fruto que é. Adão não podia comer do fruto dos selos, dos trovões, do novo nome. Ele não podia comer, ele tinha comido do fruto do pecado. Você tem que deixar do fruto do pecado, da ignorância, da falta de fé, para poder comer deste fruto da árvore da vida, que é a mensagem revelada nesse dia. Amém. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de chegarmos a crer nesta verdade, ainda que o mundo pode ter dificuldade para isso, mas nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por recebermos esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se tu soubesse como Deus te ama, se tu soubesses como é grande o teu amor, mais profundo que o mar, e Ele te chama. Vinde a mim, ó pecador. Não importa se são muito teus pecados, não importa, Jesus vai te perdoar. Tua vida será transformada. Se hoje mesmo você a Jesus aceitar,
Se tu soubesse como tua alma chora, está ansiosa por uma libertação. Não perca tempo, hoje é dia de salvação. Não importa se são muito teus pecados, não importa, Jesus vai te perdoar.